Então falamos sobre 10 Sefirot. Quando Deus criou o mundo à sua imagem e semelhança. E nos 10 mandamentos está escrito que a gente não viu nenhuma imagem, nenhuma semelhança. Qual o problema com o material? Que o material não pode ser imagem e semelhança para o espiritual. Então, imagina uma menina cega, que nasceu cega, e você foi passear agora, você foi passar as férias na Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico. Você estava na ilha mais paradisíaca possível, imaginável, que não tem como descrever uma ilha dessas. E agora você volta para o Brasil, você se encontra com a sua amiga que nasceu cega, e você conta para ela, você falou, eu estava numa ilha tão bonita, e tinha um coqueiro muito alto, e com as folhas muito verdes, e na cabeça dela, preto, mais preto igual preto, eu já imaginei o coqueiro. Preto mais preto igual preto, eu já estou vendo que as folhas são verdes. Preto mais preto igual preto, eu já estou vendo o mar. Preto mais preto igual preto, eu já estou vendo que o mar é transparente. Preto mais preto igual preto, eu já estou vendo que o mar é verde. Preto mais preto igual preto, eu já estou vendo os peixes vermelhos dentro d'água. Aí você pergunta para ela, você conseguiu imaginar tudo? Ah, consegui imaginar tudo, sim. A única coisa verdadeira de tudo que você imaginou é que tudo que você imaginou está errado. Porque você não tem o sentido para imaginar, para saber o que é uma visão, o que é uma paisagem, o que é uma forma. Para você, na sua cabeça, tudo preto, você nasceu assim. Até o dia que não tiver um milagre e você conseguir enxergar, você tiver esse sentido, você não vai saber o que é uma forma, o que é. Você vai sentir a forma, mas você não vai saber o que é uma folha verde de um coqueiro se mexendo com o vento. Você não vai saber o que é uma água transparente. Você vai colocar a mão na água, você vai sentir a água, você vai sentir que ela está fria, está quente, mas você não vai saber o que é uma água transparente. E você não vai saber como se vê um peixe dentro de uma água transparente. Você vai conseguir sentir o peixe com a sua mão, mas você não vai saber que ele é um peixe vermelho dentro de uma água transparente, embaixo da sombra de um coqueiro. Então, na prática, a gente não tem o sentido para saber o que é espiritual. Então a gente imagina, material mais material igual a material, já estou vendo um anjo. Material mais material igual a material, já estou vendo o céu. Material mais material igual a material, já estou vendo Deus. A gente não tem o sentido para saber o que é isso. Então tudo que a gente imaginar vai estar errado. Então, o nosso foco tem que ser a desmaterialização de todos os conceitos espirituais que a gente aplicou sobre nós próprios. Ou seja, a criança pequena, a mãe fala para ele, Deus vai castigar. O erro maior, mais grave que uma mãe pode fazer na vida é esse. Aí a criança imagina alguém muito bravo e associa isso a Deus. Ela imagina, Deus é alguém muito bravo que vai me castigar. E sempre que a criança faz errado, a mãe fala, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar, Deus vai te castigar. Fora o fato de isso atrair coisa ruim, fora o fato de espiritualmente falando é proibido falar uma coisa dessas, porque tudo que a gente fala de ruim atrai coisa ruim. Fora isso, a criança, ele começa a associar Deus a coisa ruim. Então ele imagina, sempre que tem uma coisa ruim, ele imagina que vai acontecer alguma coisa ruim para ele, ele imagina Deus, porque Deus vai castigar. Nunca a mãe vai falar para o filho, Deus vai fazer você ficar muito rico, Deus vai te dar muita saúde, muito dinheiro, muito sucesso, muitas felicidades. A mãe só fala para o filho, Deus vai te castigar. Deus está vendo, pior ainda, Deus está vendo só o que você faz errado, o que você faz de bom, Deus nunca está vendo. Então a criança associa Deus a coisa ruim. Ainda depois ela cresce, está rezando lá e o pai do lado, não, reza certo, reza... Aí a criança já associa mais ainda. Deus é uma cobrança. Deus é o cara que vai cobrar dele, vai castigar ele, nunca vai associar que Deus vai dar para ele muito dinheiro, muita saúde, muito sucesso, muitas felicidades. Ao contrário, tudo que Deus puder fazer para cortar a verba dele, para dar menos para ele, Deus vai fazer. Então a criança associa
associa uma imagem errada de Deus. Então agora, quando ela cresce, ela vai ter que fazer essa desmaterialização do conceito. Ela vai ter que se conscientizar que Deus é a essência do bem, e a natureza de quem é bom é fazer o bem. E para Deus fazer o bem, Deus não precisa fazer para ele nenhum esforço para te deixar muito rico e te dar muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Deus não precisa fazer nenhum esforço para isso. Mas para Deus cortar alguma verba da gente e fazer alguma coisa que não é boa para nós, tipo a mãe tem que trocar a fraldinha da criança, tem que tirar a fralda, a criança está lá, está quentinho para ele, está gostoso, ele está com tudo que ele fez lá na fralda, está quentinho, está gostoso, a mãe tira aquela fralda dele, ele pega um ventinho frio, começa a chorar, e ainda a mãe coloca ele embaixo do esguichinho e tem que lavar a criança está lá chorando, falando, não sei o que essa mãe quer de mim. Estava tão bom com essa fraldinha, com tudo que tinha dentro, e agora ela me tirou a fralda e está atacando água. O que ela quer na minha vida? Então Deus tem que fazer isso para a gente muitas vezes, tem que limpar de nós as fezes espirituais que a gente atraiu para a nossa alma por meio das nossas transgressões, por meio das coisas ruins que a gente fez. E tanto nessa reencarnação quanto em outra, talvez a gente tenha alguma pendência anterior. Para Deus fazer isso é muito difícil. Aí é muito difícil, é um esforço muito grande. Quer dizer, para Deus fazer o bem para a gente é um prazer. Para Deus ter que purificar nossa alma por meio de pequenos sofrimentos, aí é um esforço muito grande. É uma coisa que Deus não gosta de fazer. E geralmente o nosso conceito é o contrário. A gente acha que Deus gosta de dar um castigo, e para fazer uma coisa boa, a gente nunca merece a coisa boa. A gente nunca merece, nunca vai merecer. Mas a coisa ruim sempre a gente merece, sempre Deus vai castigar. Isso é um conceito totalmente errado, que a gente vai ter que desmaterializar. Só um exemplo aqui. Que nos 99% das pessoas funciona dessa maneira. E as mães não estão conscientes disso. Depois a criança cresce, vai ensinar o filho da mesma maneira. E aí a gente não consegue se livrar dessa doença espiritual, vamos dizer assim. Então, vamos ter que desmaterializar esses conceitos. A gente tem conceitos não só intelectuais, conceitos errados intelectuais, a gente tem conceitos de midot errados. Então, voltando para Deus ter criado a gente a sua imagem e semelhança. Sendo que Deus não tem imagem e semelhança material, como pode ser que Deus fala para os anjos que eles também não têm essa imagem e semelhança material? Deus fala para esses anjos que vamos criar um homem à nossa imagem, nossa semelhança. Que imagem e semelhança os anjos têm? Vai lá para uma igreja no Vaticano, eles pegam uma mulher italiana, colocam nela 2 asas, aquele cabelão comprido, chama isso de anjo. Então isso é o anjo que eles inventaram, né? Aquilo é idolatria. A idolatria, eles tinham uma mitologia, eles já tinham essas estátuas antes, eles continuaram fazendo as estátuas depois, eles eram idólatras antes, continuaram idólatras depois, eles não mudaram muita coisa na cultura deles. Mas quer dizer que alguém lá foi para o céu e viu um anjo, e por incrível que pareça, o anjo tinha uma cara de mulher italiana e aquele cabelo delas, assim, bem... Por que não tem um cabelo pichaino? Por que não tem um cabelo black power, como se fala? Por que tem que ser anjo de cabelo liso? Se eles já querem fazer lá... Porque o anjo tem que ser branco, não pode ser de outra cor? Não tem olho puxado? Eles tinham lá a idolatria deles e as formas eram assim. Então eles não viram anjo, mas eles inventaram que o anjo assim. Então tem lá o anjo Gabriel, de colete à prova de flechas lá do exército romano, com aquela protege até o joelho, né? Para o anjo não levar uma flechada, ir por engano e morrer. Então, eles inventaram os anjos do jeito que eles queriam. Então a gente sabe que o anjo
Se Deus falou para o anjo, vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança, e nos 10 mandamentos está escrito que o Deus não tem imagem e semelhança material, pelo motivo que a gente falou aqui. Então, os anjos também não têm imagem e semelhança material. Que Deus falou para os anjos, vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso diz o Zohar, quando aqueles 3 anjos principais, o Michael, o Rafael, o Gabriel, eles vieram para a tenda do nosso primeiro patriarca, Avraham Avinu, diz o Zohar que no ar do mundo, quando eles entraram no ar desse mundo, eles pegaram aquelas formas humanas, que eram formas dos árabes da época, que eles viajavam nos desertos, e eles vieram visitar Avraham Avinu como se fossem 3 árabes viajando no deserto. Eles pegaram aquela forma quando eles entraram no ar do mundo, quer dizer, quando eles entraram como se fala? Agora me falta a palavra em português. Na dimensão desse mundo, tá vendo? Quando eles entraram na dimensão desse mundo, eles pegaram uma forma humana. E ainda da mais popular possível e imaginável. E só que antes disso, eles estavam com a forma deles, que é como Deus falou, nossa imagem, nossa semelhança. O que é a nossa imagem, nossa semelhança para Deus? Diz o Zohar, essas são as 10 Sefirot. 10 Sefirot, quer dizer que antes das 10 Sefirot, Deus é a essência do bem, a essência divina, e a natureza de quem é bom em fazer o bem é a essência divina. Depois Deus pega uma forma, pega não uma forma, Deus me livre, se revela, até eu estou aqui na forma, não é forma nenhuma. Deus se revela num aspecto de Chesed e no aspecto de Gvura, no aspecto de Tiferet. Então, o que quer dizer? Vamos pegar aqueles 3 anjos que falamos como exemplo. Aspecto de Chesed, aspecto de Gvura, aspecto de Tiferet. Aspecto de Chesed é a bondade. Então a gente vê que os 3 anjos que vieram para Abraão, um anjo veio fazer um milagre que a Sara vai ter um filho. Bondade divina. Aspecto de Gvura, o anjo Gabriel, ele veio destruir Sodoma e Gomorra, que ele já tinha ultrapassado o limite do tribunal divino de quanto mal o ser humano pode fazer nesse mundo. E o terceiro anjo, Tiferet, Malach Rafael, veio curar Avraham Avinu, que ele tinha feito Brit Milá com 99 anos, que ele estava muito mal de saúde. Então, nesse caso, assim, a revelação divina por meio de Sferat HaChesed, a revelação divina por meio de Sferat HaGvura, a revelação divina por meio de Sferat HaTiferet, e assim, por meio das 10 Sefirot, isso vai ser chamado de a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, vai ser uma imagem e semelhança personalizada para cada um de nós. Ou seja, de acordo com as nossas ações, a imagem e semelhança divina vai ser personalizada para cada um de nós de acordo com as nossas ações. Ou seja, vamos imaginar assim, as 2 crianças. Uma criança que fez na fraldinha, enfiou a mão dentro da fraldinha e passou na cara. Agora a mãe vai ter que lavar a cara dessa criança. E a criança chorando, essa mãe está me tacando água na cara. Que mãe, o que ela está me fazendo? Então a imagem e semelhança dessa criança que ele tem da mãe é de uma mãe que está jogando água na cara dele. Quer dizer, não é? Mas o que causou para ele isso foi o fato dele ter passado na cara o que ele fez na fralda. Agora o outro vai se comportar diferente. Então a mãe vai se comportar com ele, não vai precisar limpar ele, vamos dizer assim. Então, com o ser humano também é assim. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, quer dizer, essa revelação divina, por meio das 10 Sefirot, para cada um de nós, ela vai ter uma aparência diferente. Para alguém, Deus vai se revelar para ele mais por meio do Sferat HaChesed. Para alguém, Deus vai se revelar
mas por meio da Sefirata Gvurah, de acordo com o que ele necessita para si próprio. Então, por isso, agora no Sefirata Omer, a gente vai contar que o povo de Israel, quando saiu do Egito, levou 7 semanas para chegar no Monte Sinai e receber a Torá. Quando eles saíram do Egito, eles não estavam no nível que eles poderiam receber a Torá. Eles estavam no nível espiritual muito baixo. Eles estavam nos 49 portões de impureza. Eu não sei o que é isso, graças a Deus. E se eu estivesse lá para ver, pode ser que eu ia ter um desmaio. Porque o negócio é barra pesada. Você falar 49 portões de impureza, quer dizer, é muita coisa. E eles tinham que sair dos 49 portões de impureza que eles estavam afundados. Eles tinham que se purificar totalmente de cada um desses níveis de impureza até eles chegarem no Monte Sinai e estarem aptos para receber a Torá, que seria a essência da santidade. Então eles sairiam dos 49 portões de impureza, cada dia de um nível de impureza diferente. Então a gente começou a contar Sefirata Omer. Primeiro dia, Chesed Sheba Chesed. Segundo dia, Gvura Sheba Chesed. Terceiro dia, Tiferet Sheba Chesed. Quarto dia, Netzach Sheba Chesed. Quinto dia, Hod Sheba Chesed. Sexto dia, Sod Sheba Chesed. Sétimo dia, Malchut Sheba Chesed. Depois, foi para Gvura. Primeiro dia, Chesed Sheba Gvura. Quer dizer, segundo dia, Gvura Sheba Gvura. Foi ontem, no caso. Então, cada dia a gente vai purificar um nível, uma equação, como se fala assim, como se diz tem essas fórmulas, tem um nome para isso em português, eu não sei. Quando você fala, tem uma tabela periódica, cada uma dessas elementos, cada um desses elementos, então a gente tem 49 combinações diferentes que a gente tem que refinar cada uma delas. Quer dizer, a imagem e semelhança divina que Deus criou o homem, ela é essas 10 sefirot, e essas 10 sefirot, as nossas midot, que são as 7 sefirot relacionadas ao nosso caráter, elas têm 49 variações. E a gente vai ter que refinar cada uma dessas variações. Variantes, não sei como se fala. Então, quer dizer, cada dia do Sefirata Omer, a gente vai ter que pensar num desses aspectos, o que a gente poderia fazer melhor nesse aspecto. Então, só dar um exemplo para vocês, sendo que são 49 aspectos, a gente não vai terminar aqui se a gente falar sobre cada um separadamente. Só dar um exemplo. O primeiro dia, Chesed Sheba Chesed. Então, bondade da bondade. O que é bondade? Então, o Rebbe contou uma vez que está escrito Osek Batorah vegemulut Chassadim. Pessoa que se ocupa com a Torá e com a Gemilut Chassadim, com a Chesed que ele faz, com as bondades que ele faz. Então o Rebbe fala assim, por que tinha que ter a Torá antes da bondade? Ele contou que ele estava antes da Segunda Guerra Mundial, ele morou em Berlim. Ele estava em Berlim e antes de começar a guerra, os alemães fizeram leis de proteção aos animais, que se você ouvisse o cachorro do vizinho latindo um pouquinho mais alto, você podia ligar para a delegacia, eles mandariam uma viatura e esse vizinho estaria com a vida complicada agora que ele maltratou o cachorro. E ao mesmo tempo, eles estavam matando pessoas lá em mortes estranhas, assim, torturas que a gente não imagina,
que graças a Deus, 70 anos depois da guerra, a gente não tem como imaginar essas coisas, graças a Deus que não precisa nem imaginar. Ao mesmo tempo, se o cachorro chorava, a polícia ia defender o cachorro, mas o ser humano lá era morto de palmas, Deus me livre. Então, quer dizer, a pessoa tinha bondade, mas onde ele aplicou a bondade dele, não tenho nada contra os cachorros, mas em primeiro lugar a bondade deveria ser aplicada ao ser humano. Depois também ao cachorro, mas em primeiro lugar o ser humano. Então, tem um exemplo simples aqui. Passo todo dia na frente de uma loja, tem uma plaquinha, tem lá uma bacia com água, né, no chão, e uma plaquinha que é para os cachorros de rua. De vez em quando a gente está com sede, a gente fala, se tivesse também do lado da bacia de água para os cachorros de rua, se tivesse um filtro aí para as pessoas da rua, para os seres humanos da rua, seria também muito bom, né? Mas, vamos dizer, talvez a pessoa não pensou tanto assim. Então, a Hesed chama Hesed. Então, tem bondade. Aí tem criança com sede na rua, tem cachorro com sede na rua. Então, vamos dizer que a criança é a prioridade. Nada contra o cachorro, mas se eu tenho um copo de água, eu vou dar para quem? Se eu tenho um copo de água, eu tenho que dar para a criança. Se eu tiver dois, e tiver a criança e o cachorro, e a criança tomar um e já for o suficiente, não precisar dos dois, aí se sobrar, dou para o cachorro também. Então, o tikkun, o refinamento de cada uma dessas medot, quer dizer, aonde eu estou aplicando a minha Hesed. Depois vai chegar a Gvurah. Aonde eu estou aplicando a minha Gvurah? O que é a Gvurah? A Gvurah é traduzida, que em português é difícil de traduzir a palavra Gvurah diretamente para português. Eles traduzem como severidade, como dureza. A Gvurah é o contrário da Hesed, mas o contrário da bondade é a maldade, só que a Gvurah não é a maldade. Ela é o contrário, tipo assim, a Hesed é que eu dou um copo de água para alguém. E a Gvurah é que a pessoa fez uma operação e é proibido para ele tomar um copo de água. Se ele toma um copo de água, ele vai ter problemas de saúde gravíssimos. E ele me pede um copo de água, eu falo para ele, não pode tomar copo de água. Então essa é a Gvurah. Onde eu vou aplicar a minha Gvurah? Então, tem gente que aplica a Gvurah no lugar errado. Tipo, eu não vou entrar em 1001 detalhes, mas tem que ter muita paciência com as crianças, tem que ter muita paciência dentro da família. Família é o primeiro lugar que tem que ter paciência. E o que dizem de uma maneira geral é que quanto mais intimidade a pessoa tem, mais rápido ele perde a paciência. Ele tem mais paciência com o desconhecido do que ele tem com alguém dentro da família. Então, teria que verificar se a minha Gvurah está sendo aplicada da maneira correta. Quer dizer, se eu estou sendo duro aonde eu não preciso ser duro. Eu estou sendo demasiadamente duro. Estou usando a minha dureza para coisa errada. Tenho que usar a minha dureza onde precisa, para salvar a vida da pessoa, para não deixar a pessoa se prejudicar. Agora, se a minha dureza é isso que vai prejudicar a pessoa, aí é um problema sério. Aí estou fazendo efeito contrário. Então, se uma criança vai enfiar um ferro na tomada, aí eu tenho que dar uma de louco. Dá um grito, fala, se você enfiar esse ferro na tomada, você vai levar uma chinelada. Se a criança enfiar o ferro na tomada, pode ser que ele não fica vivo para levar a chinelada. Então, por que eu tive que dar uma de louco? Para impedir com que ele colocasse a vida dele em perigo. Então, por isso que a Torá usa uma linguagem, muitas vezes, que se você fizer um retrato falado de Deus, um retrato falado de Moshe Rabbeinu, você sabe que Deus é a essência do bem. Moshe é o mais humilde de todos os seres humanos. Mas a linguagem da Torá, se você fizer um retrato falado de Deus, me lembra o que vai sair. Quer dizer, parece duas pessoas falando assim, com muita dureza. E essa dureza é preventiva. É tipo assim, para mim não precisar passar por uma situação pior,
A Torá me ameaça, fala, se você assassinar, você vai ser apedrejado. Ah, tá bom, se fosse como na China, que eles dão uma injeçãozinha, o cara morre e até que assassinaria, mas agora apedrejado já é demais, não quero passar por uma dessas, então não vou assassinar. Quer dizer, a linguagem da Torá, muitas vezes, no 100% das vezes, vamos dizer assim, ela é uma linguagem preventiva, uma linguagem que vem te salvar, ela vem impedir com que você faça coisa ruim. Então, isso está escrito que a Torá me pegvura. Quer dizer, a Torá ela vem da Gvurá. O que quer dizer isso? Que essa linguagem da Torá ela vem nos ajudar dessa maneira. Quer dizer que se a Torá fosse muito delicada com a gente, pode ser que a gente faria muita coisa ruim e se prejudicaria. Então, a linguagem sendo assim, e depois é tão difícil de fazer esse julgamento na prática que um tribunal que fazia uma pena de morte uma vez em 7 anos era chamado de tribunal assassino, mas que a Torá fala o tempo todo, se você fizer isso, você morre, se você fizer aquilo, você morre, mas para colocar isso na prática é quase impossível de colocar isso na prática. Então quer dizer que foi feito assim só como uma linguagem preventiva, para que a gente não faça coisa ruim. Então isso é a Gvurá aplicada da maneira correta. Então de vez em quando uma mãe tem que se fazer de brava para impedir com que a criança faça coisa ruim, mas por dentro não pode ter absolutamente proibido ter uma sincronização entre o pavio curto da mãe com o que ela está falando. Então se ela está sentindo raiva, ela não pode ficar brava naquela hora, ela tem que tomar ar, tem que fazer outra coisa, ela tem que decidir que ela só briga com a criança na hora que ela está totalmente alegre por dentro, e ela tem que fazer uma cara de brava para que a criança não faça coisa ruim, mas se ela própria está descontrolada, se ela própria está brava, que não precisa estar, mas se ela própria está, aí nessa hora ela não pode dar moral para a criança, porque ela não tem moral para si própria também. Quer dizer, ela não pode ficar brava com a criança quando ela está brava. Porque o fato da mãe estar brava com a criança é para educar a criança. Não é para descontar a raiva dela em alguém. Quer descontar a raiva, vai para a academia, tem um negócio pendurado no telhado, lá sem dar um soco, não sei. Até isso também não é educacional, né? Mas, vamos dizer, não vai descontar a raiva na pessoa que você mais ama. Então vai descontar a raiva em outro lugar, não sei, vai para uma lata de lixo, grita com a lata de lixo, não sei, vai para o Rio Tietê lá, grita com o esgoto. Mas gritar com a criança para descontar a raiva que você tem, que a criança te causou, isso é um absurdo. Então, se a mãe está brava, ela não pode falar nada com a criança, deixa passar. Ela só pode usar a gvurá dela quando ela não está sentindo, quando ela não está usando isso para se vingar da criança. Se ela está usando isso para se vingar, tipo, a minha criança me deixou brava, agora eu vou dar nele de volta, isso é a gvurá usada da maneira incorreta, e ela só pode usar essa gvurá da maneira correta, quando ela não está brava, para que a criança aprenda que isso não se faz. Como a Torá usa essa linguagem, mesmo Deus sendo a essência do bem, e Moshe Rabbeinu sendo o mais humilde de todos os homens, a Torá usa essa linguagem para que a gente não faça coisa errada. Então a mãe pode usar uma linguagem assim dura, quando não é uma vingança dela em relação à criança, quando é educacional. Ela quer educar a criança, ela tem que educar a criança, e se vingar da criança, porque a criança deixa ela brava, isso não é educar. Isso é vingança pela Torá, é proibido. Esse conceito. Então a gente vai ver se a nossa gvurá está no lugar certo. E daí para diante, tem essas 7 midot, e cada dia a gente faz uma equação diferente, cada dia a gente faz um conjunto diferente de midot, que esse conjunto diferente vão ter 2 midot cada dia, que elas vão se sincronizar uma vez dentro dessas 49 possibilidades, e a gente vai analisar se dentro dessa sincronização a gente está se comportando da maneira correta. Então, em frente. Spirat HaOmer, de uma maneira geral,
é uma época para a gente se refinar, para a gente se conscientizar, para a gente consertar o nosso caráter. E nessa época, na antiguidade, aconteceu uma coisa muito desagradável. Tinha nosso grande sábio, Rabi Akiva, ele era o maior sábio de Israel, a tal ponto que está escrito que a Kadosh Baruch Hu mostrou para Moshe Rabbeinu cada geração e os sábios da geração, e mostrou para Moshe Rabbeinu a geração do Rabi Akiva e o Rabi Akiva. E Moshe Rabbeinu falou para Hashem: se tem alguém assim, se me colocou eu para tirar o povo de Israel do Egito, colocasse ele para tirar o povo de Israel do Egito, ele para receber a Torá, e eu para estar na geração dele. Aí a Kadosh Baruch Hu mostrou para ele uma aula do Rabi Akiva, que Moshe Rabbeinu não entendeu nada. E no final da aula, o Rabi Akiva falou: tudo isso foi dado para Moshe Rabbeinu no Monte Sinai. Aí diz o Midrash, Moshe pergunta para Hashem como isso foi dado para mim, eu não sei isso. O Kadosh Baruch Hu tinha dado para Moshe os tagim, são as coroinhas que estão em cima das letras. E o Rabi Akiva decifrou essas coroinhas, mas se não tivesse sido dado para Moshe, o Rabi Akiva não teria como decifrar. E esse Rabi Akiva, que era o grande sábio de Israel, ele tinha 24 mil alunos. Então você imagina um Rebbe com 24 mil alunos, quer dizer que o país inteiro, cada rabino de cada cidade era um aluno dele. E teve uma epidemia naquela época, entre essa época de Sfirat Omer, entre o começo do Sfirat Omer até o dia 33 do Omer, até o dia de Lag BaOmer, que nessa epidemia morreram todos os 24 mil alunos do Rabi Akiva. Então, nesses 33 dias. Por isso que a gente costuma, nesses dias de Sfirat Omer, a gente não ouve música, não corta o cabelo, a gente não faz casamentos. É tipo uma época de luto por causa daqueles alunos que eles faleceram. E qual foi o motivo que Deus não fez um milagre para eles? Hoje em dia tem tanta doença por aí, Kadosh Baruch Hu faz tantos milagres que salva a gente das doenças. Porque eu que vivo aqui no meio de tantas bactérias e não sei, e Hashem me protege de eu não pegar doenças, porque Hashem não protegeu eles. E o motivo para isso foi porque eles faltaram com respeito um em relação ao outro. Então a gente vai pegar essa moral, esse Mussar Haskel. Rabi Akiva falava todo o tempo, que amar o próximo como a si mesmo, essa é uma regra grande na Torá, que a gente tem que amar o próximo como a gente se ama. Uma pessoa, quando faz alguma coisa errada, ele justifica. Se ele chega atrasado, ele fala que tinha muito trânsito. Agora, se o funcionário dele chega atrasado, ele não vai falar: tinha muito trânsito, né? Ele vai falar: não, você tem que estar acordado mais cedo. Então, ame ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, a gente